Hey, bem-vindos ao canal! Eu sou a Lori Cortes e hoje nós vamos falar mais uma vez do live action de Mulan. Desde que as primeiras notícias sobre essa produção começaram a sair, a internet se polarizou entre as pessoas que apoiavam e gostavam da ideia desse remake, que parecia querer trazer coisas diferentes, e quem já estava odiando e queria um live action muito mais fiel à animação. Em setembro, Mulan estreou de uma maneira completamente nova no Disney Plus e novamente a internet se dividiu entre quem amou e quem odiou o filme. Na época eu fiquei bastante animada e até fiz um vídeo aqui pro canal falando que eu achava que Mulan era um dos melhores live actions da Disney. Mas depois de ver diversas notícias e opiniões diferentes, será que isso mudou minha percepção? Será que eu parei de gostar do live action de Mulan? Vem comigo conversar um pouco mais sobre esse filme com direito a spoilers e tretas de bastidores. Eu decidi fazer esse novo vídeo sobre o live action de Mulan, porque aquele primeiro que eu fiz ele foi feito bem no calor do momento. Eu tinha literalmente acabado de assistir o filme e vim aqui pra frente das câmeras contar o que eu achei. E realmente, na época, eu não estava esperando muita coisa, então eu me senti surpreendida. E achei sim que era um filme legal, um filme divertido, um filme com bastante ação. E gostei de todas as mudanças que eles fizeram em relação à animação. Mas aí já se passaram 3 meses, eu vi diversas outras resenhas e críticas na internet. E também a gente ficou sabendo de ainda mais tretas nos bastidores de Mulan. Toda essa parte dos bastidores, de a Disney ter ido filmar algumas cenas do filme em um território chinês que causou muita polêmica, eu não sei exatamente o quanto isso muda a minha percepção do filme. Eu ainda estou muito em dúvida sobre esse assunto, eu não sei se a gente deve levar isso tão a sério na hora de prestar atenção na história do filme, se a gente deve enxergar as coisas de forma diferente. Eu realmente estou ainda bem confusa sobre essa questão. E quando eu fui pesquisar mais, quando eu fui dar uma olhada melhor, o que eu descobri é que a maior parte do filme, a maior parte de Mulan foi filmada na Nova Zelândia, e aquele território chinês que causou a polêmica foi um lugar onde a Disney foi apenas gravar algumas cenas aéreas. Isso, obviamente, não diminui o erro deles em estar indo para um lugar em que coisas ruins acontecem e que a maior parte da população chinesa e a maior parte do mundo não está de acordo com o que está acontecendo ali. Mas eu acho que é menos pior que eles tenham gravado só cenas aéreas do que realmente terem ido lá com todo o pessoal e dando muito mais dinheiro e gastado muito mais tempo nesse território para poder gravar cenas do filme. Eu acho que em alguns casos, principalmente esse aqui de Mulan, é bem difícil a gente conseguir separar essas duas coisas e a gente conseguir entender o que a gente tem que levar em conta. Enfim, eu tô realmente muito confusa com essa parte. Eu só queria trazer isso aqui, trazer essa discussão pro vídeo, mas eu não vou realmente me aprofundar muito e falar se eu acho que isso atrapalha ou não o filme, porque eu acho até que não é nem o meu local de fala em estar conversando sobre esse assunto. Tem um vídeo muito legal de uma mulher chinesa em que ela comenta sobre o live action de Mulan. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser ir lá dar uma olhada, e ela fala um pouco sobre esse assunto. Eu acho que aquele sim é um ponto de vista que a gente deve levar em consideração e levar a sério. Mas um dos pontos que eu acho que pode ter levado a Disney a ter cometido essa gafe, a ter cometido esse erro, é que na produção do filme, ali nos bastidores, a gente não tinha tantas pessoas asiáticas assim. Obviamente, o elenco inteiro era de pessoas asiáticas, teve uma representatividade muito grande, o que eu achei super legal por ter feito meio que o mínimo, né? Vamos confessar aqui que foi o mínimo você ter uma história chinesa com atores chineses e asiáticos. Mas enfim, vindo da Disney, a gente até que acha que isso é uma grande coisa. Mas quando a gente para para olhar a diretora, os roteiristas, as próprias pessoas que trabalhavam nos bastidores, como quem trabalhava com fotografia, com roupa, pouquíssimas dessas pessoas eram asiáticas. Na verdade, eu nem sei quantas tinham, porque os que eu pesquisei, as pessoas que eu vi o nome, que eu fui atrás de ver quem eram, todos eram pessoas ocidentais, nenhum deles eram asiáticos. Eu acho que o primeiro grande problema disso é a diretora. Eu achei super legal eles terem dado espaço para uma diretora mulher. A gente pode ver tanto nos bastidores, em algumas coisas que dá pra gente assistir no Disney Plus, como na série Disney Insider,
e a gente percebe que grande parte das pessoas que trabalharam no filme da Mulan foram mulheres. Eu acho isso muito incrível, mas eu acho sim que faltou terem pessoas asiáticas. Tem até uma notícia, uma entrevista que eu vi deles falando que a pessoa que trabalhou com os figurinos, que trabalhou com as roupas, eles pegaram uma mulher que já ganhou Oscar, que não sei o que, ela teve que fazer toda uma viagem pela China para realmente entender um pouco melhor a cultura e descobrir um pouco mais sobre as roupas antes de desenhar os figurinos do filme. E eu fico pensando, por que eles simplesmente não chamaram uma figurinista chinesa, uma pessoa que, sabe, já viveu, vivencia aquela cultura todos os dias, que realmente conhece tudo e poderia ter feito isso de uma maneira muito mais fácil e rápida. Então eu acho que essa falta de pessoas asiáticas na produção do filme foi uma das coisas que levou a Disney a cometer essa gafe de ir lá no território chinês, gravar essas cenas do filme. Eu acho que isso também impacta muito na narrativa do filme, no que a gente vê ali na tela assistindo Mulan. Porque desde que esse projeto do live action de Mulan foi anunciado, a Disney vem batendo muito na tecla de que esse remake era para agradar os chineses, que o remake ia ser muito mais fiel à cultura chinesa e muito mais fiel ao conto realmente, né, da Mulan, que já existe aí há muitos e muitos anos. Mas quando o filme estreou, quando ele realmente chegou na China e a gente começou a ver as resenhas e as críticas dos chineses falando do filme, a gente percebe que a grande maioria não gostou do filme e muita gente concordou que a animação é muito mais respeitosa e acerta muito mais na questão da cultura chinesa do que o live action. Então eu acho que se a Disney realmente estivesse se preocupando com isso, ao invés de estar só usando esse discurso para ganhar mídia e ganhar fama na internet, se eles realmente estivessem se preocupando com isso, de trazer a cultura, de ser mais respeitoso, de trazer o conto da Mulan de uma maneira mais fiel, eles teriam sim contratado as pessoas chinesas e pessoas asiáticas para trabalhar no filme, não só estarem na frente das telas, mas principalmente atrás delas. Eu acho que uma diretora chinesa teria feito muita diferença, e principalmente também roteiristas chineses. Nesse vídeo que eu comentei, que eu vou deixar aqui embaixo, da menina chinesa, ela comenta sobre isso. Ela fez 2 vídeos, um falando sobre o que tem de errado da cultura chinesa no live action e o que tem de errado na cultura chinesa na animação. E assistindo os 2 filmes a gente percebe que sim, a animação acertou muito mais. Parece que eles fizeram uma pesquisa com muito mais cuidado do que foi feito aqui pro live action. E se você já tá gostando de saber mais sobre o live action da Mulan, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre o Disney Plus. Mas agora vamos tirar um pouquinho essas coisas de lado, que como eu disse, eu acho que são assuntos e temas que valem muito mais a pena a gente assistir pessoas chinesas ou pessoas da cultura falando sobre isso, pessoas que realmente têm um local de fala. E vamos entrar agora no mérito do filme em si. Como um filme da Mulan, como um remake da animação, como um filme de ação e drama e guerra, eu ainda acho que ele é bom, ele realmente se sustenta como um bom filme. Na minha opinião, sim, eu já assisti ele 2 vezes depois que foi lançado. Então, assim, eu consegui me divertir assistindo, eu consegui achar interessante e querer acompanhar aquela história até o final. Eu achei super legal as mudanças que eles fizeram em relação à animação, mas eu concordo que sim, tem muita coisa ali que poderia ter sido melhorada, e eu quero comentar um pouco sobre elas aqui nesse vídeo, porque a gente, eu vou poder falar spoilers agora. Na época que eu fiz o outro vídeo, eu decidi não falar, porque poucas pessoas tinham assistido ainda o filme. Eu acho que uma grande coisa que eu vi as pessoas comentando no meu outro vídeo foi sobre a Mulan em si, foi sobre a personagem aqui no live action. Muita gente falando que aquela ali não era a Mulan, que ela não lembrava a Mulan da animação, que ela não trazia a mesma emoção e não sei o que. Eu particularmente gostei da atriz, gostei do que ela fez no filme, eu entendi que ela era uma Mulan diferente. Ela não é aquela Mulan desajeitada e curiosa e sem saber o que tá fazendo que a gente vê na animação. Ela quer uma outra personagem, ela já sabe que ela tem aqueles poderes, ela já sabe que ela sabe lutar, que ela gosta dessa coisa mais aventureira, dessa coisa de ser um pouco mais menino. Então ela já sabe tudo isso dela e o drama ali dela no filme é outro. Ela tem que esconder tudo isso porque a sociedade não enxerga que aquilo pode ser algo que uma mulher pode fazer, porque como a gente vê na Bruxa, quando ela demonstra isso para todo mundo, as pessoas vão meio que encarar ela como uma vilã
Então, o drama dela aqui no filme é outro, não é exatamente a mesma coisa que a gente vê na animação. Eu acho isso muito bom do ponto de vista de que a gente está tendo uma história nova. A gente está tendo uma personagem meio que nova para poder conhecer e para entender e poder acompanhar nesse filme. A gente não está só vendo aquele copia e cola da animação, que eu acho que é algo que não faz nem sentido existir. Se você quer ver a animação, se você gosta da animação da Mulan, vai lá assistir a animação, sabe? Ela ainda continua ali. Eu acho que pra mim, pelo menos, os live actions teriam graça se eles fossem assim, diferentes, tentassem contar uma história nova. Mas tem uma coisa que eu concordo com a grande maioria das críticas que eu vi na internet, é que eu realmente acho que todo aquele lance do Ti e da Mulan já ter toda essa habilidade antes, isso muda bastante da personagem e faz até com que ela não tenha um arco tão interessante, uma virada tão grande quanto a gente tem na animação. Realmente parece que aqui ela já é super poderosa e não faz nem tanto sentido todo aquele momento que a gente tem dela treinando para poder ir pra guerra e tal. Isso me incomodou um pouco, mas eu também entendo que é um jeito novo da gente ver a personagem. E aquilo que eu disse, eu acho que essa Mulan do live action, ela é uma outra Mulan. Eu acho que não tem porquê a gente ir assistir esse filme esperando ver a animação ou esperando ver exatamente a mesma personagem e os mesmos momentos da história. Então, sim, me incomodou um pouco ela ter esse chi tão forte, ela ter esse negócio meio que super poderoso, mas ao mesmo tempo eu entendo isso dentro da nova história que eles tentaram contar. Porque assim fica parecendo que é tipo a escolhida. Uhum. E parece que é tipo assim, ou você nasce com poder ou não. Se todo mundo tivesse o chi, tipo Todo assim, mundo tem. não, então, mas ele fala de um jeito como, tipo assim, alguns X já nascem fortes e outros X nascem fracos. Tinha que ser assim, todo mundo tem o X. Você praticar, você fica forte. Tinha que ser a Mulan desde pequena, tipo, o X é forte. Não existe negócio de X forte e fraco. Não, eu sei, na cultura em si isso não existe, é algo que eles inventaram pro filme. Mas, tipo, eu até entendo onde eles iam chegar com isso, sabe? Eu não entendo, mas aí dá aquele negócio, aí vira aquele clichê de escolhida. Sim, ela fica com essa cara de escolhida, mas eu acho que mesmo assim não era ainda o que eles queriam, sabe? Sim, eu entendo. Eu entendo o que eles queriam fazer, Uhum. só que eu acho que o que eles queriam fazer é muito Não foi simples. 100%, não foi tão bem executado. É muito simples, é muito tipo assim, tipo, vamos incluir Xi. Mas é tipo o Goku, o dela é maior. Todo esse novo lance da Mulan, toda essa nova forma da personagem, eu entendo que ela foi muito feita pra gente ter essa dualidade com a bruxa, com essa nova personagem que a gente tem aqui no live action. Eu gostei bastante da personagem da bruxa, eu odiei o final dela, então assim, eu achei ridículo o fato dela morrer daquele jeito. A mulher já tinha falado, eu sou tão poderosa, eu posso acabar com vocês num piscar de olho, não sei o que lá. E aí ela me morre ali com uma flecha do nada, sendo que ela podia muito bem ter desviado, ou ter feito a flecha sumir, ou qualquer outra coisa. Eu achei realmente péssimo aquele final. Eu achei bem interessante a personagem e o conceito dela e o que eles quiseram trazer pra história com isso. Se a gente for ver os últimos live actions da Disney, a gente tem muito feminismo corporativo neles. A gente tem muito aquele grande momento, aquela grande fala, ou o jeito de pegar aquelas princesas antigas que não é todo mundo que acha tão legal e tentar trazer elas para o mundo moderno e fazer elas serem mais empoderadas, só que de uma maneira muito mal feita e muito rasa, que realmente não tá levando ninguém a lugar nenhum. Eu sinto que aqui na Mulan eles tentaram fazer a mesma coisa de novo, mas eu acho que eles foram um pouquinho mais bem sucedidos, principalmente por causa da personagem da bruxa. Aqui no filme a gente tem vários momentos dela com a Mulan, a gente entende que ela é essa bruxa, ela é essa vilã, só por causa do jeito que a sociedade tratou ela, porque ela também tinha esse chi forte, ela tinha essa facilidade em fazer magia, em conseguir fazer outras coisas que as pessoas não entendiam, então começaram a vilanizar ela e jogar ela pra fora, não queria aceitar mais ela nos lugares em que ela vivia. E é isso que fez ela virar aquela vilã que a gente vê no filme. E a gente vê muito ela conversando com a Mulan sobre isso, ela falando pra Mulan que a Mulan também é muito poderosa, que a Mulan devia se juntar a ela, porque as pessoas não vão aceitar que ela seja daquela maneira, ninguém vai aceitar uma mulher guerreira como ela, e que ela nunca poderia liderar um exército e tal. Mas aí a gente vê um pouco de um imperialismo ali que a Disney adora botar nos filmes deles também. Na Mulan falando que não, que o papel dela é defender o imperador e defender
o seu lugar e defender a China e não sei o que lá. É exagerado, mas é aquilo. A gente espera isso de um filme da Disney porque eles fazem isso em todos os filmes deles. Mas enfim, eu ainda acho que aqui com a Mulan e com a Bruxa eles conseguiram trazer essa questão do feminismo e essa questão de como as mulheres são tratadas naquela sociedade, como que o que elas viram no final tem muito a ver com o que a sociedade falava delas, do que falavam que elas podiam ou não fazer. Então eu acho que ainda é um discurso raso, ainda poderia ter sido muito mais bem aproveitado, poderia ter sido algo muito mais profundo, mas ainda assim já é um passo a mais, já é um passo além do que a gente tem nos outros filmes como Aladdin e Bela e a Fera. Então parece que aos poucos a Disney tá chegando lá e eles estão conseguindo andar pra frente, sabe? Eu acho que o fato de a gente ter tido uma diretora mulher, ter tido roteiristas mulheres trabalhando no filme, também fez essa diferença, porque eu acho que é aquilo, se você quer contar uma história de uma mulher, você tem que colocar mulheres para escreverem essa história, você tem que colocar mulheres para contar essa história. Não faz sentido a gente continuar vendo histórias de mulheres sendo contadas por homens, porque eles nunca vão ter a mesma vivência que a gente. Outros pontos que eu vi muita gente comentando lá no meu vídeo e em outras coisas na internet foi realmente das mudanças que existem da animação pro live action, de não ter o Mushu, não ter as músicas, não ter o General Shang, isso. E assim, eu entendo essas pessoas que estão reclamando, essas pessoas que acham que era aquilo que fazia o filme ser melhor. Eu acho sim que a animação é melhor. Pra mim, nenhum live action supera a animação. As animações são sempre melhores porque elas são histórias que foram criadas para ser contadas no formato de animação. Quando você tenta mudar esse formato, não é sempre que a história vai funcionar. Na maioria das vezes ela não chega nem perto da animação, exatamente por essa mudança de mídia, vamos dizer assim. Mas ainda assim, eu acho que a história do live action da Mulan funciona assim, e ter colocado alguns desses elementos da animação, como o Mushu ou como as músicas, poderia ter feito com que o filme não tivesse realmente essa essência, essa coisa diferente, porque a gente consegue sim assistir o live action da Mulan sem ficar toda hora lembrando e comparando com a animação. Ele tem sim muitos momentos de homenagem, muitos momentos em que eles pegam, que os personagens falam algo que a gente sabe que era uma música na animação, ou a gente tem ali algum momento em que a gente lembra um pouco da animação, mas não são aqueles shot por shot, sabe? Não é aquela coisa exatamente igual que a gente já viu em outros remakes por aí. Então eu entendo as pessoas que estão reclamando e estão sentindo falta disso, principalmente pela nostalgia, mas eu também gostaria que as pessoas fossem assistir o live action e dessem uma chance para esse novo Mulan, sem ficar pensando na animação toda hora e sem tentar ficar comparando na sua cabeça. Só assume que é um filme diferente, é como se fosse uma Mulan de um outro estúdio, sabe? Quando outros estúdios fazem filmes da Cinderela ou da Branca de Neve, a gente não vai pra lá esperando ver o mesmo filme que a gente viu na animação da Disney. Então por que não começar a pensar nos live actions do mesmo jeito? Apesar de ser o mesmo estúdio, são pessoas diferentes trabalhando, são pessoas querendo contar de um jeito novo em algumas vezes. Então eu acho que tá na hora da gente começar a encarar assim, começar a encarar que os live action são novos filmes, são novas coisas, são novas contagens daquelas histórias que a gente conhece. Então assim, a minha percepção do live action da Mulan não mudou completamente, eu ainda acho sim que é um filme bom, eu ainda acho que vale a pena ser assistido e eu gosto que ele seja diferente da animação. Mas nesses 3 meses eu consegui perceber que ele tem sim muitos erros, e muitos erros também que eu não tinha enxergado na primeira vez que eu assisti ou na primeira vez que eu gravei aquele vídeo. Então eu acho que filme é isso, sabe? Quanto mais a gente assiste, quanto mais a gente conversa sobre ele, quanto mais a gente vê a opinião de outras pessoas, isso vai ajudando a formar a nossa e até abrir os nossos olhos para algumas coisas que a gente não tenha percebido antes. Então eu quero saber de você o que você achou do live action da Mulan. Se você já foi assistir, ele já está disponível no Disney Plus brasileiro. Então me conta aí embaixo o que você achou, se você acha ele bom, se você acha ruim, se você conseguiu perceber essa diferença que ele tem da animação, essa coisa de ele ser um novo filme. Conta pra mim tudo aí nos comentários pra gente poder continuar essa conversa. E deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam a Disney. Um beijo e até a próxima. Tchau!